no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra Belígio Neto. Doutor Belígio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, internautas, uma satisfação mais uma vez estar por aqui no Panorama 95, podendo falar de saúde do idoso. Olha, o mês de janeiro é marcado pela campanha Janeiro Branco, um grande alerta sobre doenças que afetam o emocional da população. E no que tange à saúde mental dos idosos, esse assunto é ainda mais essencial de ser discutido, principalmente durante a pandemia do coronavírus. Qual a importância que tem o Janeiro Branco para as pessoas idosas? Bom, Marcos, a gente hoje tem um conceito de saúde bem mais amplo do que se tinha há bem pouco tempo atrás. A gente não vê a saúde simplesmente como um conceito de não só ter doença. A gente envolve um conceito mais macro, assim a gente poderia dizer. A saúde ela é bio, né? É o biológico, psíquico, a saúde mental também, social e espiritual, assim vamos dizer. Então, para você ter saúde também você precisa ter também equilíbrio mental, né? A saúde psíquica ela faz parte do conceito de saúde em geral. E cada vez mais as pessoas têm se conscientizado de que a nossa mente ela precisa estar saudável para a gente poder ter uma vida equilibrada, ter uma vida saudável. O Janeiro Branco ele vem exatamente num momento onde as pessoas estão em franco processo acelerado de adoecimento mental. Em virtude da pandemia, em virtude de um fator que as pessoas carecem bastante, que é o afeto, a troca de relações entre elas, a sociabilidade. E isso tem precipitado muito doenças, transtornos como depressão, como ansiedade, entre outros, né? Então o Janeiro Branco vem num momento bem especial, principalmente para essa população que está mais reclusa, que está mais restrita, que está assim, sofrendo, que essa parcela da população, os idosos, que mais sofrem com a falta de aglomerar, né? Com a falta de contato social. Quando não existia a pandemia, a gente sempre estava estimulando que eles deveriam sair, que eles deveriam procurar conversar mais, ter mais contato com outras pessoas, porque isso facilita, isso na verdade protege eles de doenças mentais, né? Isso favorece uma boa saúde mental, diminui a incidência de depressão, diminui a incidência de ansiedade, diminui risco de suicídio, diminui adoecimento também da cognição, né, das funções cognitivas, como a demência. Então, nesse contexto que a gente tem um Janeiro Branco para fazer alusão a que as pessoas também procurem ter saúde mental. Não é só você não ter dor, não é só você não ter problemas físicos, é você também tá equilibrado, sereno, com bom sono, sem estresse, sem angústia, sem pensamento acelerado, sem humor deprimido, triste, melancólico, irritadiço. Isso é sim saúde mental. Os idosos, eles têm algumas peculiaridades nesse aspecto. A gente tem que ter em mente, como toda doença, como todo acometimento no idoso, de que a manifestação ela é sutil, ela é pouco visível. A família, se não estiver bem atenta, e essa questão de afeto é cada vez mais subvalorizado pelo próprio idoso. Ele acha que é normal ficar triste porque está com a pandemia, é normal ficar assim, angustiado. Isso a gente tem que assim, não é combater, mas colocar na mente deles que é normal até certo ponto.
A gente tem um limite, né? A gente tem conceitos que definem o que é depressão, o que é um episódio depressivo, do que é uma depressão maior, o que é uma tristeza, do que é uma depressão. A depressão é uma doença, é mais complexa, ela tem que ter uma característica de vários dias, com a maior parte do tempo com humor depressivo. Não é só você ter uma tristeza simples, única, não. Então, esse aspecto de ser sutil traz para o debate, traz para a mesa a família e o cuidador. Observar que ele não vai estar assim, chorando pelos cantos. Na maioria das vezes ele vai se isolar, ele vai ficar mais irritado, ele não vai querer mais fazer alguma coisa que antes ele fazia. Isso aos pouquinhos, sutilmente, se a gente não identificar, passa desapercebido. Na geriatria, semana passada falamos de síndromes geriátricas, né? E uma das síndromes é a insuficiência cerebral. Dentro dessa insuficiência cerebral está as doenças mentais, os transtornos do humor, como depressão, como ansiedade. E ativamente, toda consulta, independente da queixa do idoso, a gente pesquisa o humor, faz parte daquela avaliação geriátrica global, a gente aplicar, a gente perguntar sobre como é que está a saúde mental dele, se ele tem tido facilidade de chorar, se ele se irrita fácil, se ele tem tido menos prazer ultimamente, se ele tem ficado, eles se queixam muito doutor, estou com uma fraqueza, não tenho mais vontade de sair de casa, não consigo mais sair de casa. Isso pode ser a ponta do iceberg, como a gente falou semana passada. Então, alguns conceitos, como eu falei, devem estar claros para quem cuida do idoso, né? Se é sutilmente, se é um episódio, se aquela depressão ela tem um fator, se é uma depressão ou se é uma tristeza porque perdeu um ente querido, porque um neto teve que sair de casa durante a pandemia. Então, eu acho que o mais importante, Marcos, a gente vai falar de alguns pontos para se proteger da depressão, para manter uma saúde mental, mas é fundamental o reconhecimento. A gente sabe que a principal causa disparada de suicídio é a depressão. E a depressão não tratada, ela é uma doença tão grave, ou mais grave do que qualquer outra física. Eu sempre gosto de vincular a gente, o corpo padece quando a mente não está boa, né? Então, se a mente não está funcionando bem, seu corpo não vai funcionar bem. Depressão, ela dificulta tratamentos, adesão de tratamento. O paciente tem um tratamento do coração, ele não adere bem porque ele está deprimido. Ele tem que fazer alguma atividade física, uma dieta, ele não está motivado. Então, tá bem mentalmente, tá bem também fisicamente. E o estigma a gente tem que acabar. As pessoas, fulano é depressivo, fulano não, hoje a maior parte das pessoas, elas têm alguma angústia, algum fator que levem elas a entender que isso não é um processo simples de não querer, de que a pessoa tem má vontade, que a pessoa é daquele jeito, é da personalidade. Não, é uma doença que, como qualquer outra, requer atenção, requer planejamento, requer tratamento e assim por diante. Então, fazendo essa explanação aqui sobre o principal tema da saúde mental, que é a depressão, a gente teria como orientações das pessoas reconhecerem, principalmente, será que eu estou realmente, será que meu pai, minha mãe, meu avô, ele não está mais isolado, ele não está sem querer comer, mais fraco, andando mais devagar, mais irritado, muito mais do que já era, ele se isola, ele não procura conversar, ou mesmo ele está chorando até mesmo com a televisão, com notícias tristes, eu estou achando ele mais triste do que antes. Então, esse reconhecimento faz parte do principal mola mexe, faz parte do tripé do
ponto principal para se ter uma saúde mental, de como prevenir é reconhecer. E aí as outras coisas que a gente já sabe. Ter um hobby, dormir bem, ter relações em todos os níveis, seja elas conjugais, de amizade, de profissão, um ambiente leve, evitar conflitos, rancor, tudo isso é muito, muito ruim para o ser humano. Atividade física é fundamental, uma boa alimentação também. Então são segredos, assim eu diria, que não são tão segredos assim, que perpassam não só a depressão, a ansiedade, mas várias outras doenças. A pessoa idosa, ela tem mais dificuldade, por exemplo, de aceitar que ela precisa cuidar da saúde mental, né? Você costuma, por exemplo, se deparar muito com isso no seu consultório? Demais. Até a palavra depressão, Marcos, eles têm um certo um certo preconceito. A gente, boa parte das vezes, tem que meio que driblar a palavra. A gente tenta dizer de uma forma, ele já chega dizendo, olha, doutor, eu tô assim, mas não é depressão. Vou logo dizer, não sou deprimido, sou muito alegre, sou muito feliz, e isso não quer dizer que a pessoa não tem depressão. A pessoa, o indivíduo, o idoso, ele pode ter depressão mesmo transparecendo alegria, transparecendo ser uma pessoa muito falante. Isso pode ser apenas uma forma dele negar a própria doença, uma forma de compensar o fato dele ter a depressão. A gente, quando aprofunda mais os questionamentos e principalmente quando ele está só, não tem familiar, o cuidador, que às vezes eles ficam com medo do cuidador detectar que ele tem depressão. Ele se sente frágil se ele disser que tem. Então é muito comum eles negarem, eles terem esse preconceito. Quando a gente procura perguntar ativamente sobre isso, eles fogem do tema, e a gente insiste muitas vezes porque sabe que aquela queixa que ele está sentindo de perda de apetite pode estar explicado por uma depressão que não está se apresentando com tristeza, com choro. A gente pode estar diante de um quadro, por exemplo, de uma dor que já foi investigada por vários e vários especialistas e exames e não está detectada, e essa dor que limita a vida dele ser uma depressão. Além do preconceito, não só do preconceito da doença em si, da doença mental, que essas novas gerações muito provavelmente já não vão ter esse preconceito. O preconceito da própria idade. Ele acha que velho, idoso, ele é triste mesmo, ele é ranzinza, que velho é abusado, não tem paciência. Isso é mito, né? Então é muito comum, Marcos, a gente se deparar com dificuldades para colher uma boa história, identificar que aquele paciente ele está chorando ali para você e dizendo que é alegre, que é feliz, que aquele choro, muitas vezes, ele diz que aquele choro é normal. Alguns até dizem, não, doutor, porque eu tenho um problema de lacrimejar, e assim por diante. Então existe sim essa dificuldade da abordagem da saúde mental, e a gente sabe que ela está muito vinculada à saúde física, principalmente no idoso. Essas síndromes geriátricas, elas se interlaçam. Um paciente que tem uma doença mental, ele tem um risco maior de cair, ele tem um risco maior de, quando adoecer, por exemplo, se ele interna paciente que tem depressão e ele precisa se internar, ele tem uma mortalidade maior. As pessoas que têm depressão, elas morrem mais no internamento, elas têm uma dificuldade maior de se reabilitar no pós-alta, porque isso é estatístico, elas têm dificuldade de aderir tratamento, tanto medicamentoso como não medicamentoso. Então existe sim
Na maioria das vezes, o cuidador, o familiar, a gente pergunta, o senhor tem facilidade de se preocupar, às vezes investigando ansiedade, e ele, não, eu sou tranquilo, e por trás, lá no consultório, o cuidador, ele fica de lado e por trás, ele fica balançando a cabeça, gesticulando com as mãos, dizendo que é muito preocupado, se preocupa com tudo. A gente pergunta, o senhor tem ficado, chora com facilidade, tem ficado mais sem vontade de fazer as coisas, se sentindo fraco, e ele nega, e às vezes o cuidador, e a gente tem que fazer aí um pouco do cuidador, um pouco do paciente, para a gente poder elaborar um diagnóstico mais apurado, que vale a pena para o paciente, e tentar explicar para ele que aquilo, embora ele não ache que seja doença, que não incomode, mas está repercutindo em outras dimensões. Tem pergunta aqui, né, para doutor Belísio, né? Nosso ouvinte não diz a idade, mas ela faz um relato. Doutor Belísio, queria saber porque tem horas que estou rindo e feliz, aí depois de algumas horas meu humor fica terrível, com raiva de tudo, até das pessoas. Queria saber o que fazer para melhorar. Nem eu mesmo me aguento, tem dia, né? Queria muito ajuda para tirar essas coisas de mim. Tem dia que até meio tenho vontade de cometer um ato extremo, né? Ter uma vida boa, mas não sei o que acontece comigo. Vou falar para minha família, mas parece que eles não me entendem, né? É muito difícil viver com esses pensamentos ruins e esse mau humor terrível. Sou grata a Deus por ter uma vida boa na medida do possível, mas não entendo por que isso acontece comigo. E outra coisa, quando as coisas não acontecem do meu jeito, aí que fico com raiva, né? Querer que tudo dê certo, porque quando não dá, desisto de tudo. E aí, doutor Belísio? Espero que ela me ouça bem, que ela faça da forma que a gente imagina, que ela troque de roupa e vá à unidade de saúde dela, procure apoio, procure auxílio. A família não tá assim, talvez valorizando a queixa, ela procure auxílio. Ela precisa imediatamente de ajuda, e alguém que seja amiga, ela não identificou e não é bom mesmo, que possa se colocar à disposição. Essa pessoa está precisando de ajuda do ponto de vista de saúde, e tem que ser imediata. Ela troque de roupa, se ela estiver trabalhando, peça para sair do trabalho e vá se consultar, vá pedir apoio numa unidade de saúde, onde quer que seja. Ela precisa ser acolhida. Esse fato de ficar alegre, ficar triste no mesmo dia, tem uma doença que a gente chama de um transtorno borderline, que ele cursa muito dessa forma aí. O paciente fica feliz e triste, ele, ao mesmo dia ele fica naquela linha. Borderline em inglês é aquele limite, né? Ali fica em cima do muro, né? Nem para lá nem para cá. Ele tá triste, tá alegre, tá triste, tá alegre. Pode ser isso. Mas se na maior parte do tempo esse sentimento é de tristeza, é de irritabilidade, de raiva, e isso se enquadra mais num quadro de depressão maior. Teríamos que ver se ela não tem períodos do ano de muita euforia, de só alegria, e aí a depressão seria uma depressão do tipo bipolar, né? Que boa parte do ano ela cicla. Com alguns meses ela fica muito alegre, muito feliz, muito eufórica, muito extrovertida, e depois ela fica triste, depressiva, vai de um polo para outro, né? O polo da alegria, o polo da tristeza. Quando é mais lenta essa ciclagem, a gente pensa num transtorno bipolar. Quando é muito rápida, assim, no dia mesmo ela ciclar várias vezes, a gente pensa num transtorno borderline, mas lembrando que se a maior parte do tempo ela está triste, irritada, provavelmente depressão, e ela precisa de auxílio. Nesse caso, o paciente consegue dizer todos os sintomas, não é o que acontece na maioria das vezes do paciente idoso. O paciente idoso já tem o estigma de não querer tomar remédio controlado. Remédio controlado eu não quero. Já tem esse estigma, ele prefere. Eu não quero ficar dependente do remédio, ele prefere ficar dependente da doença, né? A gente tem que ficar dependente do remédio, viver bem, não. E a maioria das vezes a gente consegue
tratar essa depressão e depois o paciente ficar sem medicamento, se ele conseguir seguir os passos. Então, o paciente idoso ele já tem esse receio, ele não escuta bem, para ele se comunicar tem mais difícil. Uma das orientações é a gente conversar com o paciente, dar atenção. Então essa parte de sociabilidade dele está prejudicada porque não escuta bem. Ele tem muitas limitações físicas, ele não consegue às vezes ir no banheiro, e a gente como é que a gente vai pedir para ele fazer uma atividade física prazerosa? Então tem que controlar essas limitações, tratar a dor, tratar o equilíbrio. Então, num paciente adulto jovem, que ele relata, ele tem todas as condições da gente orientar um tratamento assim mais amplo, um tratamento ao pé da letra, como diria. O idoso ele tem muitas dificuldades, não escuta, tem dificuldade de locomoção, já toma outros remédios, e a gente tem que escolher, às vezes, quando precisa de tratamento com antidepressivo, precisa escolher um medicamento que não tenha assim, interferência na doença dele do coração, ou na hipertensão, ou mesmo no sono dele. Tem que passar um já mais adequado a ele. Então é mais complexo um pouco no paciente idoso. No adulto jovem não. Então, para essa pessoa, esse nosso ouvinte querido, eu recomendo ela procurar imediatamente o auxílio de algum profissional para poder acolhê-la e dar seguimento a esse adoecimento mental. Doutor Belísio, minha mãe está com 93 anos de idade, está tendo muitas visões de pessoas, de animais. É normal por causa da idade? Não é normal. Alucinações visuais, principalmente, nessa faixa etária, a gente tem que pesquisar duas coisas, três eu diria. A primeira é uma demência. Pode ser uma demência que está cursando com alterações comportamentais de alucinação. Demência de Alzheimer, mas uma demência que acontece muito comum, esse tipo de sintoma de alucinação visual, é uma demência chamada demência por corpúsculos de Lewy. Ela cursa com sonhos vívidos, com alucinações visuais, ela cursa com esse tipo de sintoma bem marcante, além do déficit cognitivo na memória. Muitos pacientes abrem só com alucinações visuais, eles veem bicho, eles veem crianças, eles têm alucinações de que tem alguém roubando, eles têm, para eles aquilo acontece mesmo. Então, um ponto, pode ser um quadro de demência que já está instalado e ela está evoluindo numa fase moderada com alterações comportamentais. Pode estar abrindo esse quadro de demência. Demência, lembre-se, pode ser Alzheimer, pode ser vascular, mas nesse caso a gente tem que pesquisar demência por corpúsculo de Lewy. Se for uma paciente que já tenha Parkinson, a demência por Parkinson também, ela cursa muito com alucinações visuais. Uma segunda causa de alucinação nessa faixa etária são, como a gente falou há bem pouco tempo, é uma depressão psicótica. O paciente pode estar, é mais raro, mas quando existe a depressão psicótica, ela cursa com delírios, pode cursar com delírios e alucinações. Não é muito comum alucinações visuais, é mais delírio de roubo, de perseguição. Então pode ser um transtorno do humor. E por último, pode ser uma esquizofrenia tardia. É muito mais raro acontecer, mas se é um paciente que não fecha critério para demência, não fecha critério para transtorno do humor, a gente tem sim que pensar em esquizofrenia tardia, ou seja, aquela esquizofrenia que apareceu na velhice. 93 anos, o fator idade, sem dúvida, é o que mais pesa aí para a gente pensar em demência. Os dois principais fatores de risco para uma demência é idade e genética, ou seja, quanto mais idoso, maior a incidência de demência. Quanto mais genética você tiver, maior a incidência de demência. Os outros fatores, eles contribuem também. Aqueles modificáveis que a gente, vez por outra, trata aqui. Então, levar para um sofrimento mental muito grande. Esse paciente está vendo, está tendo alucinações, ela pode ter alucinações mais complexas e isso traz prejuízo para a vida dela, principalmente para quem cuida. Então, procurar auxílio, porque provavelmente
trata-se de uma demência. Abraçar aqui o nosso querido amigo doutor Roberto Diniz, né, advogado. Ele pergunta o seguinte: cumprimento, doutor Belísio, programa excelente. Pergunto quando a pessoa com sinais de depressão se recusa a buscar o tratamento, qual o melhor caminho para tratar? Olha, isso é muito comum, a negação, né? Muitas vezes o primeiro passo é a família, né? É ali a pessoa está do lado e aos poucos tentando convencer, mostrando. A família muitas vezes tem que se apropriar do tema até quase como um profissional. Na hora que ela se queixar, na hora que ele se queixar de que não quer comer, olhe, papai, olhe, mamãe, olhe, vovô, olhe, vovó, a senhora não está com esse apetite porque a senhora não está bem da cabeça. A senhora está... eu até muitas vezes, Marcos, não utilizo a palavra depressão. Tá com uma tristeza, tá com algum problema que tá na cabeça que não tá tirando seu apetite. Então, tem que meio que confrontar, por exemplo, o apetite, na hora que perder o sono, ou na hora que está dormindo. Quando aparecerem os sintomas da depressão, porque como eu falei, não vai ser só a tristeza, só a angústia, a gente orienta a família a ir conversando e mostrando. É uma questão de convencimento. Ao longo, não vou dizer que 100% das pessoas, porque existe uma negação muito forte, tem gente que não faz o tratamento, não assume a doença, mesmo tendo a doença grave. Então, mas na maioria das vezes, ao longo do tempo, a gente ir confrontando e mostrando que aqueles sintomas, embora não seja só tristeza, melancolia, são da depressão. E aí, numa consulta, que eles também têm um estigma de na consulta a gente abordar, se falar em ir para psicólogo, para psiquiatra, aí é que eles não vão mesmo. Tenta, nesse sentido de ir mostrando e mostrando. Tem muitas famílias que aproveitam quando ele adoece de alguma outra coisa, entra antes um pouquinho no consultório, dá uma ligada e diz: olha, doutor, ela vai porque está com essa dor, mas papai ou mamãe, ele tem um quadro depressivo que ele não quer que seja tratado, não assume. E aí na consulta a gente consegue, eu não diria enganar, mas a gente consegue fazer um medicamento ou orientar uma terapia que trate também a depressão. Tem pacientes que a gente precisa mandar manipular. Eu sei que assim é lei, a gente tem que orientar qual a doença que ele tem, mas a depressão, ela atrapalha a sua capacidade de julgar se aquilo, você fica incapaz muitas vezes de julgar se aquilo é bom ou ruim para você. Você está numa situação de sofrimento mental, de complexidade de fenômenos psíquicos que você não consegue julgar se aquilo é bom ou não para você. Tem um paciente que, principalmente, mais os ansiosos, que eles têm medo de tudo, eles se antecipam, acham que o remédio vai fazer mal, que vai fazer isso. Então, a gente manda manipular, porque o manipulado a gente não vem a bula, ele não lê a bula, ou então a gente orienta a família a tirar a bula e tenta juntar uma coisa com a outra, dizer: olha, esse remédio é para o estômago, mas ele pode ajudar também a seu quadro de tristeza. Então, meu amigo Roberto, por quem a gente tem uma estima muito grande, a questão não é de uma hora para outra, é aos pouquinhos tentar convencer e até mesmo conversar com um profissional. Olha, não fala a palavra depressão, porque meu pai ou minha mãe, meu avô, minha avó não vai aderir ao tratamento. A gente tem dificuldade hoje, Marcos, por causa da internet. Os idosos, eles estão na internet. Então, quando você passa um remédio, eles vão lá e pesquisa o remédio. Aí eles vão: ele está passando remédio para isso, então eu não vou tomar. Tem esse fator complicador também. E não desistir. Se for, porque fica às vezes frustrante para a família. Vai 1, 2, 3, 4, 10, 15 vezes e tenta assim tratar, tenta numa hora ou outra, isso vai dar certo. É muito comum isso acontecer do paciente saber que tem, todo mundo saber que tem, e ele negar a doença e não querer ser tratado.
Ok, doutor Belísio, obrigado por sua participação. Só para reforçar que você agora está na Clínica Santé. Isso. É isso? Ali pertinho da UFRN, a Rua das Clínicas aqui em Caicó. Exatamente, é a rua da UFRN, da Autobras, da Clínica Santana, da Clínica Revigora. A gente tá ali na clínica onde atende o Dr. Marcos Túlio, vizinha à clínica do Dr. Humberto. Então, avisar, esse mês de janeiro a gente vai ficar comunicando às pessoas, que muita gente ainda não sabe que a gente está por lá. Eu que agradeço, Marcos, mais uma vez o espaço, e até a próxima terça, se Deus quiser. E eu volto já já com mais informações.